Colossenses capítulo 4, dos versículos de 2 ao 6. Mesmo assentados, nós vamos fazer essa leitura alternada. Se alguém também não trouxe a Bíblia, pode acompanhar pela projeção. Eu começo com os pares e a igreja responde com os ímpares até os 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Para que eu o manifeste, como devo fazer. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar? Deus grande e temível, é com muito tremor e temor que me achego diante da tua presença, com a responsabilidade de expor a tua palavra. Palavra esta que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio do Deus Espírito Santo. E Deus, que nesse momento o Senhor aquiete os nossos corações. Que a nossa mente acelerada, ela possa, Deus, nesse momento, parar para pensar somente em uma coisa. Na tua palavra, lida e que também será exposta nessa noite. E que nós possamos, Deus, ao mesmo tempo, sermos desafiados por esta verdade, por esta palavra. E com toda certeza nós queremos expressar a nossa carência em vivenciá-la no nosso dia a dia. Porque somos totalmente dependentes de Ti. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça. E que o Senhor haja em nós para que nós possamos sair daqui da mesma forma em que o apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. Que nós sejamos constrangidos por esta palavra, por esta verdade, para que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito do tema: busque as coisas mais importantes primeiro. Busque as coisas mais importantes primeiro. Quando nós olhamos para a carta aos Colossenses e de onde Paulo a escreveu, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo estava preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, e Paulo estava ali com o pé na sepultura, com a cabeça na guilhotina de Roma, mas Paulo, mesmo diante de tudo isso, ele não está inativo, pelo contrário. Nós vamos perceber que Paulo, mesmo da cadeia, ele comanda a obra missionária. Porém, infelizmente, hoje nós vemos criminosos, traficantes, que mesmo diante da cadeia, eles comandam o crime organizado, o narcotráfico, e você vai notar que o fim deles é para a destruição das pessoas, mas o fim do apóstolo Paulo, mesmo preso, é de levar vida e vida em abundância às pessoas e levar também as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, principalmente aqui o capítulo 4, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele está fechando as últimas instruções à igreja de Colossos, uma igreja que Paulo nunca visitou,
mas que Paulo escreve e fala do amor de Cristo com tanta paixão a esses irmãos, ao mesmo tempo ele tem uma preocupação de orar por esses irmãos e de ensinar os mistérios de Cristo Jesus. E Paulo ele vai mostrar a esses irmãos a respeito da necessidade que eles têm de buscar as primeiras coisas primeiro. E isso porque nós vivemos numa sociedade totalmente invertida quanto aos seus valores. Nós percebemos que as pessoas, nos dias de hoje, elas se esquecem de Deus, que as pessoas, elas amam as coisas e elas usam as pessoas. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Colossos e ele nos ensina também que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus, que nós devemos depois amar as pessoas e usar as coisas. E diante disso nós podemos então aqui fazer uma pergunta: quais são as coisas mais importantes que devemos buscar? Quais são as coisas mais importantes que eu e você devemos buscar? Algumas observações aqui se fazem necessárias e importantes antes de passarmos para a exposição do texto. Nós temos aprendido que o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta por causa de uma visita de Epáfras quando o apóstolo estava preso em Roma. E diante disso, Epáfras ele vai fazer um pedido ao apóstolo Paulo e contar o que estava acontecendo com a igreja de Colossos, como algumas pessoas ou algumas heresias tinham se infiltrado na igreja de Colossos e atingido não só a cidade de Colossos, mas também atingido duas cidades próximas, Hierápolis e também ali a cidade de Laodiceia. Paulo, então, ali quando ele é abordado por Epáfras, nós vamos perceber que Epáfras também, ele se torna um prisioneiro logo após essa visita ao apóstolo Paulo. Nós não sabemos o motivo ou a razão que levou Epáfras a ficar preso também com o apóstolo Paulo. Talvez seja porque o apóstolo Paulo era um preso romano ou do imperador romano, um preso político que apelou para o imperador romano ou para a cidade de Roma. Então, mediante a isso, talvez seja que o imperador romano, eles concluíram que Epáfras também era alguém que estava ali com o apóstolo Paulo para poder causar, de repente, algum transtorno, causar alguma confusão, e por isso, então, eles prendem também Epáfras por um período breve nesse sentido. E quando você olha, então, para o capítulo 4, você vai perceber que nessa ocasião, então, Paulo aqui, ele vai trazer algumas instruções à igreja de um aspecto agora de como essa igreja precisa se comportar diante dessas heresias que chegaram até o apóstolo Paulo. E quando você olha para isso, você vai perceber aqui, amados irmãos, que havia ali dentro da cidade de Colossos, e a heresia propagada no sentido de um culto a anjos, no sentido de uma ideia gnóstica advinda do mundo grego ou da cultura grega. Existia também ali um legalismo onde as pessoas estavam dizendo que se você obedecer determinadas práticas, você vai ser salvo, e porque você vai ser salvo, você vai então alcançar, mediante essas práticas, um relacionamento muito mais íntimo e muito mais profundo com Deus, aonde eles trabalhavam a ideia daqueles que faziam parte desse grupo, com os seus livros, com aquilo que eles ensinavam, mediante a cultos a anjos e coisas nesse sentido. Porém, quando você observa tudo isso, você vai perceber que essa heresia de Colossos é algo muito complexo e que até hoje permanece um enigma a respeito dessa heresia na cidade de Colossos. E Paulo, então, ele está na prisão aqui, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo, ele está aqui cercado de amigos. Porque não só Epáfras, mas também Aristarco, um judeu, está ali com o apóstolo Paulo e faz parte da prisão. E no capítulo 4, Paulo, ele cita também ambos quanto a isso. O ponto que Paulo, ele quer frisar aqui
é que Jesus Cristo, amados, ele é a resposta para todas as demandas daqueles falsos profetas ou dessa heresia que existia na cidade de Colossos. E esses falsos profetas, eles apresentavam e faziam ofertas de perfeição, de santidade, de como se chegar à presença de Deus e vencer a distância entre nós e Deus. E Paulo, ele vai afirmar então que nós temos tudo isso, mas não precisamos de nenhuma das práticas que os gnósticos ensinavam, porque tudo isso nós temos na pessoa de Cristo Jesus. E isso é fantástico, porque quando você olha para isso, é por isso que nós vamos perceber, amados, que Cristo ele é o equilíbrio na nossa vida. Que Cristo ele nos ensina a sermos pessoas que tenham bons modos, e muitas vezes sem ninguém precisar falar disso a nós ou para nós. Porque Cristo Jesus ele vem e ele nos dá um norte, ele nos dá uma direção e uma orientação. É por isso que nós temos o hábito de dizer, e a Bíblia ensina sobre isso, que nós estamos perdidos, que nós estamos longe, que nós éramos inimigos de Deus. Ainda que de repente você fale aí, mas pastor, eu nunca levantei uma bandeira dizendo que eu sou inimigo de Deus declarado. Mas você é inimigo de Deus se você não aceitou ainda Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Isaías 59, 2 diz isso. Mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, mesmo que você não tenha declarado, você é um inimigo de Deus, a não ser que hoje, nessa noite, você se encontre com Cristo Jesus de uma forma pessoal, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E é isso que Paulo está aqui afirmando. Porque nós já aprendemos aqui, amados, no capítulo 3, do 1 ao 4, que eu e você já fomos unidos na cruz de Cristo, na morte de Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus. E nós já aprendemos aqui que dele, de Cristo, nós temos a vitória sobre principados, potestades, que está lá no capítulo 1, quando Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha só que magnífico tudo isso, e é isso que Paulo está aqui trazendo, para que na cabeça dos crentes da cidade de Colossos, isso fica assim muito claro. E isso tem que ficar claro também para mim e para você. E quando nós olhamos para tudo isso, Paulo combatendo algumas heresias de Colossos, ele diz que Jesus ele é o cabeça dos anjos, e por isso nós não precisamos cultuar a anjos, e que em Cristo nós somos reconciliados com Deus, nós não precisamos fazer parte, nesse sentido, de um grupo herético ou de algumas práticas, mas nós precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e é isso que Paulo está dizendo, e Paulo está mostrando que em Cristo, então, tanto eu quanto você, nós fomos reconciliados com Deus. E agora nós temos a remissão dos pecados, onde os nossos pecados foram perdoados, nós temos a redenção em Deus, nós temos a liberdade em Deus, nós fomos tirados do império das trevas, nós agora fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Ou seja, na pessoa e na obra de Cristo Jesus, nós estamos completos, perfeitos e nada mais precisamos. Vamos abrir aspas aqui. Nós não estamos falando de uma perfeição no sentido completo da palavra, mas de uma perfeição de que em Cristo você não precisa de nenhum adereço. Você não precisa de nada para ser salvo, somente de Cristo Jesus. Você não precisa guardar um sábado para ser salvo. Você não precisa deixar de comer isso ou aquilo para ser salvo. Você não precisa usar um determinado tipo de roupa para ser salvo, e é isso que Paulo está mostrando. Paulo está dizendo que eu e você, em Cristo Jesus, nós já temos a salvação. E ela é algo completo. E ela é algo distinto de qualquer outra coisa nesse sentido. E isso é fantástico, porque quando você olha para isso, isso traz então a nós um alívio. Isso traz a nós um refrigério à nossa alma e ao nosso coração. Porque aquilo que Deus queria nos dar, amado, Ele já nos deu na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Não somente isso,
Porém, essa doutrina, ela é o grande mistério de que Deus havia falado aos crentes no Antigo Testamento, a respeito, amado, de profetas, de símbolos, de tipos e de figuras. Mas agora Cristo veio, e Cristo é esse nosso mistério revelado plenamente por Deus. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que, tendo Deus falado outrora, nos últimos dias, ele fala agora por meio do seu Filho, Cristo Jesus. A revelação completa, tudo aquilo que eu e você necessitamos e precisamos, está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está trazendo à mente dos crentes de Colossos. Olha só, é por isso que nós não precisamos de uma nova revelação, porque ela já está completa. Ela já foi finalizada, porque a revelação especial, ela se dá por meio da palavra de Deus. E isso é fantástico. E depois do apóstolo Paulo falar de todas essas coisas, ele começa então aqui a falar das implicações práticas de nós termos e estarmos unidos àquele que é a expressão exata, perfeita do ser de Deus, o seu Filho, Cristo Jesus, em quem habita toda a plenitude de Deus, combatendo a heresia dos gnósticos. Mas eu e você podemos olhar para tudo isso e fazer a seguinte pergunta: o que significa ser um cristão, então? É interessante nós observarmos que Paulo ele vai desenvolver, a partir do capítulo 3, alguns imperativos. Imperativos nós entendemos que eles são verbos que nós encontramos no texto lido aqui, e que eles vão indicar uma ordem, uma orientação, uma demanda da parte de Deus, e isso é muito diferente de legalismo. Por quê? Porque o legalismo ele diz que se você obedecer tais práticas, você faz isso como um meio de ser salvo. Olha se não é isso que os legalistas ensinam quanto a esse sentido. Se você obedecer isso, você vai ser salvo. Mas aqui, no cristianismo, os imperativos eles são baseados naquilo que Deus já fez por nós mediante a pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. É porque eu estou salvo que eu devo andar como salvo. É porque eu fui perdoado que eu devo perdoar. É porque Deus me acolheu é que eu devo acolher outros. É porque Deus me trata com respeito e com bondade é que eu devo também tratar outros com respeito e com bondade. É porque Deus não aponta o dedo para mim nem para você, é que eu também não devo apontar o dedo para as pessoas. Essa é uma atitude de um salvo. E é assim que Paulo vai falar para os crentes de Colossos de como eles devem viver, de como eles devem praticar o evangelho ou os mistérios de Cristo Jesus nesse caso. Então, com base nessa dinâmica, Paulo ele desenvolve várias orientações no capítulo 3 para os cristãos de Colossos e para os cristãos também da nossa época. Primeiro, Paulo vai falar da nossa mortificação quanto à nossa natureza terrena, e nós já vimos isso com o pastor Alessandro, no capítulo 3, versículos de 5 a 11. Depois, Paulo fala que nós temos que nos revestir das virtudes de Cristo para nos relacionarmos com outros irmãos, que vai dos versículos 12 até o 17. Depois, Paulo vai falar dos deveres familiares daqueles que estão unidos a Cristo, que vai dos versículos 18 ao 21. E por último, Paulo fala sobre quais são as responsabilidades que nós temos na sociedade, quer seja como empregado ou quer seja como patrão, que foi a mensagem da semana passada. Então, que vai dos versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1. O que nós temos diante de nós nessa noite é a continuação desses imperativos. O primeiro dele se refere à nossa relação com Deus. E o segundo se refere a respeito da nossa relação com os de fora. Eu gostaria então de pensar com os irmãos nessa noite
a respeito do tema Busque as coisas mais importantes primeiro. Busque as coisas mais importantes primeiro. Vamos ao nosso primeiro ponto a respeito de buscar essas coisas. A primeira coisa aqui que Paulo nos ensina se refere à primazia da oração. Se você observar dos versículos 2 ao 4, Paulo diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui nesses versículos lidos, nós encontramos 3 imperativos que podem ser resumidos da seguinte forma: que tanto eu quanto você nós devemos orar. Orem, porque nós estamos unidos à pessoa de Cristo Jesus. Orem, porque tanto eu quanto você já morremos em Cristo Jesus. Orem, porque eu e você já ressuscitamos com Cristo Jesus. Ore, porque o acesso a Deus, o Pai, está totalmente aberto na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Nós temos, então, essa liberdade e esse acesso. E é importante nós, como igreja, entendermos que a oração ela é o oxigênio da alma, o canal aberto da comunicação direta com Deus, a fonte da vida. Um comentarista bíblico, ele diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. A oração, ela é a expressão mais importante da nova vida. Eu gostaria aqui, amados, de pensar um pouquinho. Quantas desculpas muitas vezes nós damos para não orarmos? Para não frequentarmos uma reunião de oração. Seja no projeto Ana, no projeto Jó, ou até mesmo nas reuniões de oração que nós temos, tanto na sexta-feira quanto também agora que começa amanhã, se Deus permitir, em vida, a nossa semana de oração que antecede a ceia do Senhor. Amados, não há nada mais que leva uma igreja adiante do que uma exposição séria da palavra e do que uma vida intensa de oração dos seus membros. É isso que faz a diferença na nossa vida. Amados, ninguém é tão bom quanto de joelho. Porque de joelho nós expressamos quem de fato nós somos diante de Deus. De joelho é colocada a nossa miséria diante do Todo-Poderoso. E por mais que nós compreendemos isso na história por vir de uma igreja reformada, mas infelizmente do século XX para cá, nós temos perdido isso totalmente de vista. Nós temos perdido, na sua maioria, o hábito da oração, que os nossos pais, lá na reforma, nos ensinaram. Os nossos pais reformadores oravam pelo menos 2 horas por dia. E eles entendiam que era esse o combustível do ministério deles. Eles não oravam assim para mudar a Deus, e nós não podemos mudar, porque Ele é imutável. Mas é para que Deus pudesse agir na história por meio da vida deles. Nós temos orado assim para que Deus possa agir na história por meio da nossa vida, no nosso local de trabalho, no nosso lar, na faculdade, na escola. É por isso que o comentarista William Hendricks ele diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Porque ela é o meio pelo qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades, tanto elas físicas como espirituais. Também ela é a arma divinamente estabelecida por Deus para que nós possamos combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos. O veículo pelo qual nós confessamos os nossos pecados e o instrumento também pelo qual as almas agradecidas expressam espontaneamente adoração ante o trono do Deus Todo-Poderoso. Quais são as características dessa oração
que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos e ele cita. A primeira característica, amados, é que a oração ela deve ser perseverante. O versículo 2 diz assim: perseverai na oração. A palavra que Paulo usa aqui para oração, ela é interessante nesse sentido, porque ela é uma palavra comum. Comum no sentido assim de que quando você vai falar de oração de uma forma abrangente, você usa essa palavra que Paulo usou aqui na ideia de perseverar na oração. Então ela é uma palavra comum onde eles usavam para poder orar. Mas ao mesmo tempo Paulo ele traz um ingrediente anterior com ele. Ele diz que esta oração ela tem que ser de que forma? Perseverante, insistente, persistente, sem desanimar diante do Deus Todo-Poderoso. Você já viu que geralmente nós começamos um propósito na nossa vida de oração e rapidamente nós paramos com ele? Geralmente nós falamos assim: a partir desse ano eu vou orar muito mais do que orei o ano passado. E de repente, um mês você até consegue orar bem. Mas aí vem as lutas, as dificuldades, as adversidades, vem também outros problemas, outras coisas. E o tempo então você fala assim: agora eu estou sem tempo para orar. E o propósito cai por terra. É por isso que Paulo ele diz que a nossa oração ela tem que ser perseverante. Ela não pode parar, mesmo diante dessas coisas. Por quê, amados? Porque assim, olha, o que Paulo está falando para os colossos é o seguinte: ao entrarem aqueles falsos mestres na igreja, trazendo dúvidas e questionamentos a vocês, para fazer com que vocês desanimem quanto à sua vida de oração, porque é isso que acontece. O que Paulo está dizendo é assim: olha, mas vocês precisam ser perseverantes. Vocês não devem deixar as reuniões de oração esfriar por causa nossa, por causa sua ou por minha causa. Pelo contrário, nós devemos buscar juntamente com aqueles irmãos que vêm para as reuniões de oração com toda a intensidade, com toda a alegria, com todo o desejo de ver Deus mover e agir no nosso meio de forma tal em que a cidade de Cacoal ela é impactada por meio da oração e por meio também da nossa vida. É isso que Paulo está falando para os crentes de Colossos. Então ele está dizendo assim: não desanime, não pare. E Paulo ele mostra que eu e você devemos ser perseverantes por causa dos benefícios que nós já temos em Cristo Jesus. Por causa da nossa união com Cristo Jesus. E por causa dos benefícios que provam isso. Então Paulo diz assim: olha, é por isso que vocês devem perseverar na oração. Ou seja, vocês não devem desistir de orar, mesmo no meio de todas as dificuldades e questionamentos que porventura possam ter. Orar sempre é um mandamento bíblico. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar nesse sentido. E nós não devemos parar de orar porque nós já fomos salvos. Mas todo salvo ele tem um desejo de orar, um desejo de falar com seu pai, um desejo de se apresentar ao seu pai, um desejo de ter comunhão com seu pai, um desejo de conhecer a intimidade do pai, um desejo de falar das coisas que carrega no seu coração, na sua mente, para que esse pai, ele venha e nos mude, e haja, e nos transforme, e faça com que o nome dele seja glorificado por meio da nossa vida. E é fantástico quando nós lemos isso, porque lá no capítulo 17, versículo 1 do Evangelho de João, ali na última semana de Cristo Jesus, uma das coisas que ele pede ao Pai é assim: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Amados, nós deveríamos desejar e orar muito mais isso. E dizer assim: Pai, glorifique o teu filho, a tua filha, para que esse teu filho e essa tua filha possa glorificar a ti. E é isso que Paulo está trazendo aos crentes de Colossos nesse sentido. É por isso que Paulo está dizendo para que nós não venhamos desanimar. E é por isso que a igreja ela não pode deixar, amados, de orar, porque o fogo no altar não pode apagar-se. Um comentarista bíblico, o Irsby, ele diz que se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus.
O salmista, no Salmo 141, versículo 2, ele diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O fogo tem 4 características: ele ilumina, ele aquece, ele purifica e ele alastra. Quando há um aquecer do Espírito em nosso coração, amados, esse altar sobe a Deus como um aroma suave de um incenso à presença do Deus Todo-Poderoso. E se nós não alimentarmos esse fogo, o altar de oração da nossa vida vai cobrir-se de cinzas, porque o fogo ou ele se alastra ou ele se apaga. A igreja ela deve orar sem cessar. E Paulo nos ensina isso em 1 Tessalonicenses 5,17. A igreja ela deve orar sempre, sem nunca esmorecer, como Jesus ensina em Lucas, no capítulo 18, versículo 1. A igreja apostólica perseverou unânime em oração, conforme Atos, capítulo 1, versículo 14. Então, a primeira característica com relação a Deus é que nós devemos perseverar em buscá-lo. E não somente isso, mas eu e você não podemos desanimar em buscar ao nosso Deus, mesmo em meio a todas as nossas dificuldades. Porque é muito comum, amados, principalmente diante das dificuldades, nós pararmos ou deixarmos de orar. Ou aqueles momentos em que tanto eu quanto você usamos até a expressão, parece que o teto é de bronze, ou o céu é de bronze e a nossa oração não passa, e parece que Deus não está nos ouvindo. Quando a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão sempre atentos às nossas orações. Mas Ele vai responder conforme a vontade dEle, não é conforme a minha ou a sua vontade. E nós precisamos ter essa paciência. É por isso que quando nós olhamos para o profeta Abacuque, ele chegou a expressar que Deus estava demorando demais. E Deus então fala com ele que Deus não demora, mas que Ele age no tempo dele, na hora certa, no momento certo. Deus nunca chegou e nunca chegará atrasado em nada. Nós é que nos equivocamos quanto a isso. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E uma segunda característica dessa oração de Paulo é que a oração, amados, ela deve ser vigilante. No versículo 2, a parte B diz vigiando. A palavra no grego para vigiar aqui é ficar alerta aos inimigos da oração, às tentações e aos obstáculos que certamente vão aparecer para que você não persevere na oração. O crente tem que vigiar para que a sua vida de oração não seja interrompida. Especialmente nos dias de hoje, quando temos tantas coisas que demandam o nosso tempo. O WhatsApp, ele existe para provar para mim e para você, no dia do juízo, que muito crente deixou de orar, não foi por falta de tempo. Não foi. Deus ele vai puxar a sua ficha e a minha ficha e ele vai dizer, olha, o tempo que você gastou no WhatsApp ou nas redes sociais era o tempo que nós deveríamos estar orando. Você não orou não é porque você não teve tempo. Não é isso. Tempo eu e você temos. Mas, infelizmente, nós gastamos esse tempo em coisas fúteis da vida. Em coisas que não têm importância. E por isso nós deixamos de perseverar na oração. Existem medidas que precisam ser tomadas na minha vida e na sua vida de oração para que ela possa ser frutífera. Você precisa desligar o seu celular quando você vai orar.
para saber que você não vai ser interrompido quando você está falando com seu Pai Celestial. Nós podemos tomar uma outra medida para orarmos. Pode ser orar em família, orar com os irmãos. Mas o ponto é que o cristão, ele pode aqui e ele deve contar nessa oração com a sua união com Cristo e o acesso que ele nos garante até o Pai. E isso deveria nos motivar muito mais em saber dessas verdades, de estarmos diante de Deus em oração. Essas coisas deveriam encher o nosso coração. Porque, amados, a vigilância, ela é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e dos perigos que nos cercam, que acontecem nessa vida. Nós precisamos orar e vigiar, como Neemias assevera no capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Era alguém que não se desligava. Nada vinha roubar a sua atenção, nem quando os inimigos vinham até ele. Mas de dia e de noite, todos estavam ali alertas. E Jesus, ele nos alerta a respeito disso, sobre a necessidade de orar e de vigiar, conforme está lá em Marcos 13, 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E no capítulo 14, versículo 38, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. E olha só, nós temos um apóstolo que não se cuidou quanto a isso. O apóstolo Pedro. E porque ele não se cuidou, o que aconteceu com ele? Ele usou, primeiramente, a arma errada quando Jesus foi ali traído por Judas. Ele corta a orelha do soldado romano. E ele obtém um resultado errado quanto a isso. Porque ele não vigiou, ele seguiu a Cristo Jesus de longe. E olha, isso infelizmente é verdade, porque muitos de nós crentes temos seguido a Cristo Jesus também de longe. As coisas estão acontecendo, estão passando e nós estamos de longe. Porque muitas vezes não temos vigiado, porque muitas vezes não temos nos atentado na vida de oração. Talvez seja por isso que nós temos uma vida rotineira, fria. E talvez seja por isso que alguns chegam a dizer assim, olha, na igreja nós precisamos ter muito mais programações, porque tem muita gente desanimada. Não, amados, nós estamos desanimados muitas vezes porque nós deixamos de praticar as verdades da palavra de Deus, da vida de oração, da leitura da palavra, de santificação, de jejum. Porque é isso que nos motiva, é isso que nos enche de saber da nossa comunhão com Cristo Jesus. Então essa ideia de que precisamos ter adereços para que alguém possa se sentir fortalecido está equivocado, porque nós só vamos ser fortalecidos por meio da palavra e da oração, é o que a Bíblia diz. Não tem outro caminho, não tem outro meio para isso, não tem outra coisa que traga energia, que nos traga cuidado, que nos faça nos tornar alguém vigilantes. Nós estamos equivocados com algumas verdades bíblicas. Talvez seja por isso que até mesmo as nossas orações sejam elas frias e rotineiras. Se você não assistiu, assista o filme Quarto de Guerra, Lutando com Oração. Tem pelo menos uns 3 títulos o filme. Vai contar a história de uma mulher, onde o seu casamento começou a ir de mal a pior. E ela conhece uma irmã, uma senhora. E quando essa irmã pergunta para ela se ela era crente, e ela rapidamente e de uma forma grosseira responde, claro que eu sou crente, eu vou para a igreja. E quando ela começa a falar da vida de oração, não existia vida de oração nessa jovem senhora casada. E ela mostra para ela quão prazeroso é quando nós cultivamos uma vida de oração.
E quantas respostas Deus traz de mudanças quando nós cultivamos uma vida de oração, primeiro em nós mesmos. Se você olhar, a primeira mudança foi nela e depois foi na sua casa. Porque, amados, a preocupação de Deus primeiro é mudar a minha vida e a sua vida, e depois aqueles que estão ao nosso redor. Mas geralmente nós oramos de uma forma equivocada, falamos assim: Senhor, muda a minha esposa, muda os meus filhos, quando quem tem que ser mudado primeiro sou eu. É que às vezes nós pensamos que nós somos bons demais, amados. Às vezes nós pensamos que nós somos perfeitos demais para algumas coisas. E outras vezes nós somos orgulhosos demais. É por isso que nós pedimos para que Deus mude o outro e não mude a nós mesmos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina e não é isso que Paulo também está ensinando aqui. O que Paulo está dizendo é assim: olha, persevere, porque nada pode te afastar, nem mesmo o diabo pode te afastar de uma vida de oração, quando nós mantemos essa comunhão com Deus. Nielsen, ele escreveu assim: não temos de vigiar a nós mesmos, o que seria deprimente. Não temos de vigiar Satanás, o que nos distrairia. Não temos de vigiar nossos pecados, o que seria desanimador. Mas temos de manter nosso olhar fixo em Cristo Jesus. Às vezes nós nos distraímos com as coisas, quando o nosso olhar deveria estar, como o autor de Hebreus diz, fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. A terceira e última característica dessa oração de Paulo nessa noite é que a oração ela deve ser gratulatória, com ações de graça, como diz a parte C do versículo 2. Paulo ele vai nos ensinar aqui, amados, que nós devemos orar com gratidão, reconhecendo que tudo o que Deus fez e tudo que Deus tem nos dado não vem dos nossos esforços, e nós precisamos também cair na real com isso. Porque muitas vezes, amados, nós pensamos que as coisas só acontecem porque nós fizemos isso, ou porque nós estávamos presentes, e não é verdade, amados, não é verdade. Nós precisamos ter um coração cheio de gratidão a Deus, de entender assim: Deus, tudo isso só tem acontecido por causa do Senhor. Deus, a minha família tem sido abençoada e é por causa do Senhor, não tem a ver com a minha faculdade, os meus diplomas pendurados na parede, ou porque eu tenho mestrado, doutorado, ou pós-graduação, qualquer coisa, não tem nada a ver quanto a isso, amados. E eu estou dizendo que tudo isso é legal, tá ok? E deve ser cultivado, mas não é por isso, não. Não é por causa dessas coisas. As coisas têm acontecido porque Deus, na sua graça soberana, Ele tem feito acontecer em nossas vidas. E hoje nós podemos ver isso no relatório prestado pela manhã do ano de 2019. É graça e é Deus. Não tem mérito nosso quanto a isso. E é por isso que Paulo ele diz que a minha oração e a sua, ela deve ser regada então com ações de graça. E o agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. Olha só, Paulo mesmo preso, ele consegue ser grato e cheio de gratidão a Deus. Às vezes, amados, eu e você passamos por uma dificuldade e não conseguimos ser gratos. Às vezes nós passamos por um problema e não conseguimos ser gratos. E Paulo da prisão consegue ser grato. Nada destrói mais a vida de oração do que ser murmurador. O nosso deleite tem que estar na soberana providência divina, porque ela nos faz descansar e põe nos nossos lábios orações de louvor. E o louvor é o resultado da vitória. O louvor é aquilo que nos leva diante de Deus para entender se tudo vem de ti. Não tem nada meu. Quando nós louvamos a Deus, e a Bíblia ensina isso, nós desbaratamos, ou melhor, Deus desbarata os nossos inimigos. Ninguém resiste, amados. Não é por causa de nós, mas é por causa do Deus Todo-Poderoso.
Eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa noite. Quanto tempo você gasta com a sua vida de oração? Você tem preocupação em ter uma vida de oração perseverante? Você tem a consciência de que a vida de oração é algo importante na sua caminhada cristã, juntamente com a palavra e também com o jejum? Você conseguiu entender que você depende muito mais de Deus do que de você mesmo? Do que das suas forças, do seu conhecimento, da sua sabedoria? É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu considerei tudo como perca, para ganhar aquilo que é mais sublime na vida, Cristo Jesus. E olha que Paulo era alguém estudado, que tinha muito conhecimento. Segundo alguns historiadores, falava pelo menos 5 idiomas. Mas era alguém que entendia a necessidade que ele tinha do Deus Todo-Poderoso. Nós temos entendido isso também? Na prática, não na teoria. Na cabeça, eu nem vou perguntar porque a nossa cabeça de repente está cheia. Mas assim, na prática, nós temos compreendido isso. Se eu não tenho uma vida intensa de oração, por que eu não tenho? Porque eu confio muito mais no meu conhecimento, na minha sabedoria, no meu braço forte. O que Paulo quer fazer comigo e com você nessa noite é nos levar a pensar sobre a importância de uma vida de oração. E que, ao mesmo tempo, eu e você, nós não podemos nos esmorecer e nem deixar de orar por causa de obstáculos da vida. Porque isso sempre vai existir. Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado também pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra exposta e que nos ensinou nessa noite. E que em Cristo Jesus nós possamos perceber que não há nada de mais importante na vida daquele que já se encontrou ou foi encontrado por Cristo Jesus. A vida de oração, de leitura da palavra, uma vida de total dependência do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos a Ti. Amém. Gostaria de convidar os irmãos do louvor